Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, dia 16 de maio, nós estamos recebendo com muito prazer a deputada estadual Thelma de Souza, do PT, Partido dos Trabalhadores, e como comentarista o professor Iberê Cirna, que é especialista em marketing político e publicitário. E agora nós vamos ler as manchetes de hoje, já que a Paula Paparelli está acamada, está adoentada, e por essa razão vamos tentar aqui substituí-la lendo as manchetes. O jornal A Tribuna traz a seguinte manchete: transparência em ritmo lento, referindo-se à lei de acesso à informação na nossa região. Na Folha de São Paulo, com apoio reduzido, ato anti-Copa tem vandalismo. No Estadão, atos contra a Copa têm adesão baixa. Em São Paulo, houve confronto. No Santa Portal, greve nas empreiteiras completa 2 semanas. No site do BocNews, do semanário BocNews, 40 policiais militares reforçam a segurança na cidade. Já no GI, Santos e região, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo confirma a cassação da prefeita Márcia Rosa. E no portal da UOL, Dilma reclama de cúpula da FIFA. Tirem Blatter e Valk das minhas costas, diz a presidente da República, Dilma Rousseff. Este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem, e neste ano de plena Copa do Mundo e também de eleições gerais, o Brasil vive, lamentavelmente, casos de extrema violência. Casos, inclusive, com requintes de crueldade, como há muito tempo não se via no país. A perplexidade é geral e a repercussão é imensa, não apenas no país, mas, sobretudo, no exterior. E imaginem os senhores, estamos a menos de um mês da Copa do Mundo, o maior evento do planeta. O fato é que nem crianças inocentes têm sido poupadas de tamanha barbaridade, de tamanha perversidade. Vive-se um tempo verdadeiramente de barbárie. E por que é que isto está acontecendo no Brasil? Parece-nos que, se este país não levar a sério a questão da educação, se não firmar, se não celebrar um pacto nacional pela educação, que dure 1 ou 2 gerações, dificilmente nós vamos deixar esse patamar de indigência moral, de indigência ética a que o país está submetido há algum tempo. E a oportunidade de nós virarmos esse jogo é agora. Nós estamos também às vésperas da mais importante eleição geral dos últimos anos no Brasil. E essa é uma oportunidade de ouro. E não podemos desperdiçá-la, até porque este tem que ser o tema fundamental da eleição, em discussão na eleição deste ano, a educação. Se nós não trabalharmos, se nós não investirmos, se não cuidarmos da educação e das futuras gerações, dificilmente este país terá solução. No programa de hoje nós estamos recebendo com muito prazer, como convidados, 2 educadores que vão debater esse tema, entre outros temas também relevantes. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, porque agora nós vamos informar a previsão do tempo e também o movimento de balsas e estradas para hoje. Com relação à previsão do tempo, para essa sexta-feira de sol com algumas nuvens. A temperatura varia entre 18 e 28 graus em Santos. Com relação às balsas, a travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações e o tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque, encaminhe a sua pergunta para os nossos convidados. Eu gostaria de lembrar a todos que este programa será reapresentado a partir das 5 horas da tarde de hoje. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública.
Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Estamos aqui com o cantor Thiaguinho. Agora conta pra gente, qual que é seu maior sucesso? O maior sucesso da minha vida foi o tratamento da tuberculose. Eu achava que essa doença não existia mais, mas descobri que existe e tem cura. O tratamento é gratuito e tem que ser feito até o fim. E descobri também que o apoio da família e dos amigos é fundamental. Se você tosse por mais de 3 semanas, vá a uma unidade de saúde. E se você conhece alguém que tem tuberculose, dê seu apoio. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 16 de maio. Hoje recebendo com muito prazer a deputada estadual Thelma de Souza, do PT, e o professor Iberê Cirna, que é especialista em marketing político e publicitário como comentarista. Eu gostaria de iniciar esse programa, deputada Thelma, exatamente abordando essa questão dessa situação de insegurança, de extrema violência que o país vive e vem atravessando nos últimos tempos, com crimes bárbaros, com requintes de crueldade, crianças sendo vitimadas, inocentes crianças, enfim, sendo mortas, até mesmo pelos próprios pais. Ou seja, é uma coisa como nunca se viu. Me parece que sem investimentos em educação, se nós não cuidarmos de fato da educação, um pacto nacional pela educação que envolva todo o país, vai ser muito difícil nós sairmos dessa situação. Eu gostaria, evidentemente, da sua avaliação, da sua opinião como educadora, enfim, como professora e como política, ex-prefeita de Santos, ex-deputada federal, atual deputada estadual, enfim. Como é que a senhora avalia essa situação que nós vivemos no Brasil hoje? Bom dia, obrigado pela presença, deputada. Eu que agradeço, bom dia a você, Chico, bom dia, Iberê, e bom dia especialmente ao nosso telespectador, a nossa telespectadora que nos acompanha nessa manhã ensolarada de sexta-feira. Olha, Chico, eu acho que você apontou para a ponta do iceberg a questão da educação. Mas eu ousaria dizer que as variáveis para essa questão, elas são possivelmente mais amplas. O que não quer dizer que a educação não jogue um peso extraordinário nessa situação de crueldade e principalmente de violência. Você falou alguns casos, nós temos aqui, a região ainda está abalada, esse caso da senhora, aqui a Fabiane aqui, em Guarujá. Isso foi de um requinte, uma crueldade, a besta interior de cada ser humano, com seus problemas não resolvidos, acabou se soltando, vamos falar assim, e foi justamente canalizada para a situação daquela mulher, para aquele ato quase canibal de trucidar aquela mulher. Mas se nós pegarmos 5 ou 6 dias depois, o caso de uma manicure foi passado pela internet, onde o agressor arranca um olho dela com um garfo. O que é isso? Quer dizer, são coisas que há até pudor da gente verbalizar, né, Iberê? Mas eu penso que a questão da educação, ela previne, ela faz com que as pessoas tenham a grande possibilidade, não necessariamente, a grande possibilidade de verificar como ela entra no processo civilizatório. Eu vou falar pelo nosso estado, embora isso aconteça também em outros estados brasileiros. A gente falava aqui, antes do programa começar, do caso do menino Bernardo, no Rio Grande do Sul, que é um estado conhecido até, veja só, por uma boa situação educacional, veja só, verdade, entendeu? E nós vemos também os Nardones, que jogaram a menina. Quer dizer, nós temos uma seleção de situações. Eu acredito também, Chico, que o fato de termos a internet propicia a informação. Possivelmente a gente tenha tido esses casos antes, mas
não com tanta divulgação, porque os meios de comunicação ou não sabiam, ou não queriam, por alguma razão, enunciá-los, difundi-los, mas principalmente, hoje nós sabemos que essa situação existe. E o que eu penso que tem que acontecer? Independentemente de siglas partidárias, em qualquer estado, em qualquer município, há que ter uma ação conjunta das políticas públicas de uma maneira geral e também da questão do combate à violência no seu cerne, que para mim tem a ver sim com a educação. Mas eu penso que há um componente pessoal bastante animalesco. Eu falava para você, outros países do mundo onde a crueldade existe, e existe de uma maneira sob a forma das guerras. A Síria não para de matar as pessoas pela guerra civil. Na Nigéria agora, a questão de 3 semanas, nós temos 250 adolescentes que foram sequestradas e as negociações com presos políticos de determinada ala do Islã, né, não está conseguindo se efetivar, mesmo os Estados Unidos entrando, e a gente não quer que os Estados Unidos use seu imperialismo tão conhecido para fazer essas situações, mas a gente sabe que isso existe e está existindo agora. Então, eu penso que nós estamos num momento, só para passar a palavra para o Iberê, de divisão de águas. Sem políticas públicas, vamos pegar o nosso Estado. Eu sou professora, Iberê também. Se não houver um esforço absolutamente concreto na questão educacional, que vai desde salário de professores, condições de aula, combate à violência dentro dos recintos, isso supõe também outras políticas públicas, não é? Para que isso possa ser coroado de êxito, a gente não irá adiante. Então, desculpa, uma gripe já está se avizinhando, desculpa, uma saúde para todos. Eu acho que a gente não irá adiante. Então, pelo meu estado, onde nós lecionamos, né, Iberê, acho que há muito a fazer na educação, e eu entendo que nós estamos em época de eleições, as candidaturas terão que se debruçar sobre esse binômio educação/violência e políticas públicas de inclusão, de cidadania, porque senão nós entraremos em colapso. É verdade. Professor Iberê, o senhor também, professor há tantos anos, há tantas décadas, enfim, e foi secretário de Educação. Como é que o senhor avalia todo esse momento que nós estamos vivendo? Primeiro, é um prazer estar revendo aqui a Thelma de Souza, minha amiga de muitos anos, né? Obrigado, Iberê. E eu vejo, Chico, assim, a colocação que a deputada faz me leva a uma reflexão um pouco mais profunda. Eu acho que nós temos aí uma discussão do resgate da família. Eu acho que ao longo dos tempos, por um processo que não se detectou ainda as causas, nós desestruturamos a família. Então eu posso falar à vontade aqui pela nossa idade, me permita pelo menos usar. Não, a sua. Eu, Chico, não, com certeza. Disso, né? Eu sei que eu sou o mais novo, eu fico... Mas de qualquer jeito, é assim, a desestruturação da família me causa uma preocupação maior, porque ela tem o seu reflexo no processo educacional, onde as famílias se distanciaram da escola, onde as famílias transferiram todo o processo de formação social para o complexo educacional. Nós temos um desprezo das autoridades pelo sistema educacional implantado no país, onde eu não dou nenhum valor a isso, onde eu não faço nenhum investimento, onde eu vou rodando conforme a carroça está andando. Eu não tenho nenhuma proposta. Nós sabemos, e a Thelma sabe disso, que pelo menos 30 anos é previsto para qualquer alteração que eu possa fazer no conjunto educacional. Então, em determinado momento, o Brasil não discute educação. Nós estamos vendo pela televisão, os debates, eles vêm pela Copa do Mundo, eles vêm por falcatruas, eles vêm por roubos, por um monte de greve de empreiteira. Eu não ouvi falar nada sobre educação. Ninguém briga por educação, ninguém está falando, ninguém tem projeto para isso. Então, isso me dá um desalento, porque você diz assim, qual é o caminho disso? Quando eu desestruturo a família, nós estamos vendo aí o valor da vida. Nenhum. Que esse R$5 está se matando por R$10.
está se matando os próprios filhos, gente. Isso aí, mas nem um animal faz isso. Você me permite? Lógico, Claro. lógico. Mas aí tem uma questão que vem ainda antes da desestruturação da família. Evidentemente que nós não estamos mais na época em que os casamentos eram vitalícios, eram para sempre. O mundo moderno propõe a possibilidade de separação. A questão dos filhos fica com bastante dificuldade, os pais brigam por causa da guarda, enfim, a criança já fica com uma, em âmbito do pequeno núcleo familiar, ela já fica com uma lacuna imensa, especialmente na questão da emoção, na questão do seu equilíbrio emocional. E a família, ela acaba sofrendo a ausência das políticas públicas. Por quê? Se você tem uma estruturação onde haja o emprego, onde haja a possibilidade de subir na carreira, digamos assim, onde a possibilidade da compra do alimento, a estruturação de... E aí chega no Estado, não tem jeito. Eu não digo que seja só isso, porque os componentes psicológicos e pessoais do ser humano são muito complexos. Mas eu acho que a família também sofre a turbulência de uma sociedade que se modifica e está bastante à deriva, no sentido de valores e no sentido daquilo que nós temos em essência. Eu vi outro dia o querido Domenico Masi, que é um filósofo, um antropólogo, um sociólogo italiano que fala sobre a necessidade do ócio para você poder refrescar sua cabeça e pensar. Ele dizia o seguinte, ele fez uma entrevista para o Roberto Dávila, que é um excelente jornalista, muito sério. Ele disse o seguinte: eu não vejo esse avanço das relações capitalistas, do ter, da ganância de você possuir alguma coisa, isso ser acompanhado por núcleos de felicidade. Ele fala, eu falo diferente, felicidade de bem-estar. Bem-estar você pode comprar, a questão da qualidade da água, a questão da qualidade do ar, o silêncio, mas e a felicidade? Ele pergunta, e la felicità? Falou em bom italiano. E eu pergunto a você, quantas pessoas nós conhecemos que têm bens materiais, mas que têm proles, estão até casados ali formalmente. Mas são infelizes. Socialmente. Mas são infelizes. Então, tem algo errado também na natureza humana, sem dissociar das políticas públicas. Mas esse é um debate, viu, Chico? Sim, que um dia, claro. que tal aqui o Enfoque fazer uma semana de seleção de debates? Uma semana só educação, outra semana só saúde. Fica uma ótima ideia. Aliás, falando em educação, professora Thelma, deputada Thelma, enfim, como é que se pode conviver em um país onde a falta de professores de matemática na rede pública, a falta de professores de língua portuguesa, professor Iberê, na rede pública. As crianças não aprendem matemática, elas não aprendem português. Como é que se pode pensar num país melhor daqui a alguns anos? Ontem, você sabe que o Estado... Ontem, a notícia foi na Folha de São Paulo, no dia de ontem. Houve concursos na rede estadual, eu implico aqui na rede estadual, porque são 20 anos de um tipo de política que eu discordo profundamente. E há uma série de concursos que acabaram acontecendo, mas a maioria dos contratados são temporários. Então não se estabelece uma regra a partir do próprio concurso para deixar aquele professor ali naquela unidade, onde ele cria laços afetivos com a família, com a criança, com a comunidade, intervenções que vêm enriquecer, trazer. Eu me lembro, na minha época de prefeita, a minha experiência, a Maria Lúcia Prandi, que agora é deputada federal, um grande abraço, amiga, ela foi minha secretária de Educação, foi secretária de Educação do município, minha não, do município. E ela sempre conversava comigo sobre a necessidade da formatação dos conselhos e de trazer a família para dentro da escola. Nós tivemos bastante felicidade, bastante acerto nisso, porque a gente diminuiu muito a repetência, naquela época não tinha
A progressão automática. E nós descobrimos que, antes de mais nada, é fazer imbuir a família, como disse o Iberê, de que ela educa, ela não pode delegar essa transferir situação. para a escola, né? Não pode. Por mais, pode ser até que aquela professora tenha valores melhores do que os pais da criança, mas tem a relação afetiva, meu Deus do céu. Então, eu acho que são resgates que nós precisamos fazer, sob pena de nós sermos empurrados para a barbárie e cada vez evoluirmos mais na condição da espécie humana. Professor Iberê. É óbvio que a gente acompanha isso e eu tenho uma preocupação, viu, Thelma, que as políticas públicas, como você bem coloca, elas levam a essa desestruturação. Levam, sejam a que nível for. Porque é impossível hoje você ter um parâmetro de salário mínimo para a família brasileira, de R$700, R$800 como parâmetro. Não vamos discutir se alguém ganha ou deixa de ganhar. Onde obriga a família a trabalhar. Onde obriga também a mãe estar procurando o seu emprego. E aí eu tenho por experiência, como secretário de Educação, a importância das creches. Quer dizer, como é que funciona hoje quando a mãe tem que trabalhar para dar uma dignidade, uma sobrevivência, pelo menos para a família. E aí você diz assim, eu acabo empurrando a criança para dentro de uma creche onde as escolas, e aí eu vou falar com um pouco de propriedade, as escolas que formam os nossos pedagogos estão alheias a esse processo. Eles continuam ainda com o currículo não sei de quando, formando professores não sei para que tipo de escola, sem nenhum avanço ainda no processo educacional. Ora, se eu pago mal e obrigo com que a família se desestruture para poder ter uma sobrevivência digna, eu estou começando a quebrar lá. Isso é uma política pública. Embora seja econômica, mas é uma política pública. Mas, Iberê, você esquece que nós estamos num sistema que chama capitalismo, sim, que obrigou todo mundo a ir para a rua buscar o pão de cada dia. Eu tenho uma experiência pessoal. O meu filho mais velho, ele e a mulher dele, minha nora, a Fernanda, o Walter e a Fernanda, eles têm um bebê que agora está completando 6 meses, que é parente aqui do Chico. Nós temos família aqui, nós somos altamente suspeitos, porque lá na antiguidade, na época dos condes e barões, nós tínhamos uma relação, os Sousas vindos humildemente de Portugal e os La Scala, italianíssimos. Brincadeiras à parte, a minha nora, ela voltou a trabalhar faz 2 semanas. E o que a família teve que fazer? Eu ainda não estou no rol, mas teve que haver, para ela poder ir e ainda não ir para a creche, ela teve, a mãe e a tia, né? Elas tiveram, a Nazaré e a Cida, estão se substituindo, fazendo um rodízio para chegar lá. Bom, aí vem uma outra coisa, com esse estado de situação, que é uma necessidade do capital de empurrar a mulher para a rua, e agora a gente quer postos melhores, certo? Você acaba tendo a necessidade da creche que tinha que ser o contrário. Quanto mais graduações, pós-graduações, doutorados um professor tivesse, mais ele tinha que ir para o início da educação. Tinha que ser o contrário. Agora, eu queria que é uma discussão que eu vou fomentar aqui, embora a gente já vá passar para outro tema. Não é isso que desestrutura a família. Não. Porque o fato da mulher sair para trabalhar, ela pode ter uma qualidade de vida com o seu filho quando ela está, do que aquela mãe que neuroticamente fica em casa e não liga para o seu filho. Então, é tão complexo, Iberê, que eu só sugiro uma semana, no mínimo, de discussão aqui, capitaneada aqui por La Scala. A proposta foi devidamente anotada pela produção. O que é assim, é lógico que nós estamos colocando aqui, pontuando algumas das coisas que somadas, né? Somadas a todo esse processo que nós estamos discutindo, levam a esse estado de coisa. Como nós falamos lá atrás, e a própria Thelma diz aqui, de um viés educacional, eu estou dizendo de um outro, eu estou dizendo de um viés econômico também. Ora, a somatória disso tudo é um erro constante nas políticas públicas, seja ela econômica, educacional,
não importa. Mas não é na política, é em cima do sistema econômico. Quando você assim, o sistema está aqui implantado. Quais são as políticas que estão sendo implantadas por isso? Você abordava a questão das creches, né? Aquelas crianças que podem contar com avós, com familiares, que podem ajudar, cuidar, ficar quando está doente, para que os pais possam trabalhar, ainda tudo bem. Agora, e aquelas que não têm? E que não podem? As crianças ficam sozinhas. Sem dúvida. Né? Ou crianças de 5, 6 anos cuidando de crianças de 1, 2 anos de idade. É verdade. É alguma coisa. Por isso que o momento é único, a oportunidade é única às vésperas de uma eleição importantíssima no Brasil. E esse tema teria que ser o objeto fundamental do debate político que se avizinha no Brasil. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida no Jornal em Foque. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Só aqui você acompanha os jogos dos times da nossa região. Neste domingo, Jabaquara e São Bernardo, no Estádio Espanha, a partir da 1 da tarde. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim, exclusivo. E no dia 25 você acompanha a Portuguesa e Diadema a partir da 1 da tarde. Cobertura completa no santaportal.com.br e no Caderno Regional. Realização Federação Paulista de Futebol. Apoio Nita Alimentos, leve momentos deliciosos para sua casa. Atri Fiat, em Santos e São Vicente. Plano de assistência familiar, Ozan, em respeito a você. Presente em toda a Baixada Santista. Promoção, Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 16 de maio, e hoje recebendo com muito prazer a deputada estadual Thelma de Souza, do PT, Partido dos Trabalhadores, e o professor Iberê Cirna como comentarista, que é especialista em marketing político e publicitário. No bloco anterior debatemos em profundidade a questão da educação, muito mais poderíamos falar sobre educação. Aliás, a deputada Thelma está propondo que o programa faça uma semana de educação, exatamente, a produção já anotou, vamos pensar nisso, é uma bela ideia. Agora, deputada, eu queria falar um pouco a respeito de saúde. E, se não me falha a memória, agora no dia 18 de maio comemora-se o Dia da Luta Antimanicomial. Aliás, a senhora está fazendo uma inserção aqui na Santa Cecília TV, exatamente chamando a atenção das pessoas para esse momento, um momento importante. Agora, aproveitando essa questão da saúde mental, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, deputado, até porque muitas pessoas enfrentam esse tipo de problema também, que é o caso de um surto psicótico, de um surto esquizofrênico, enfim, num familiar. Como é que as pessoas, quer dizer, os entes próximos, os parentes, podem agir num caso como esse? Normalmente, se é encaminhado para o PS Central, por exemplo, a pessoa não é atendida porque o atendimento tem que ser um atendimento diferenciado. Se chamam o SAMU, se chamam, enfim, a polícia, o Corpo de Bombeiros, num surto de agressividade, e as pessoas ficam muito sem ter uma orientação adequada. Como é que as pessoas devem fazer? Bom, quando eu era prefeito, eu podia dizer com mais propriedade. Agora está tudo muito difuso na cidade, na região e no próprio estado. Mas vamos explicar, para eu chegar a uma tentativa de resposta a isso que você me pergunta. Vamos começar há 25 anos atrás, não é? Em 1989, eu iniciava na prefeitura
E eu fui abalroada, batida por uma situação indescritível. Um rapaz de 20, 21 anos enforcou outro de 20, 21 anos na Casa de Saúde Anchieta. Procurando saber o caso, a gente soube, em números redondos, que no lugar onde cabiam 240 pacientes, havia 600. Fomos fazer a vistoria na condição de prefeitura, não tinha roupa para todo mundo, alguns nus, não tinha cama para todo mundo, não tinha comida para todo mundo, os remédios eram dados de uma maneira promíscua, um para 15, 20 pessoas, e celas onde pessoas eram trancadas e nuas, com latões esse latão de óleo de 50 litros, onde elas comiam e defecavam. Tudo isso que eu estou falando, nós temos em vídeo. No dia 3 de maio, a prefeita, no caso eu, e o secretário de saúde, Davi Capistrano, acompanhado pelo psiquiatra Roberto Ticanori e mais outras pessoas do governo, nós adentramos a Casa de Saúde Anchieta, não esquecer que era uma entidade privada, né? E nós vimos que aquilo não podia continuar daquele jeito. Chico, eu tenho essas gravações, eu tenho disponibilizado para muitos alunos de psicologia e também, além de estar na internet, no meu site, eu também chamo a atenção para algumas situações onde esse caso foi tese e foi também tese para o término de curso e tese também para mestrado. Eu quero contribuir porque essa experiência, ela abriu espaços no Brasil inteiro, que acabou culminando, a partir da experiência de Santos, com a formatação da lei antimanicomial, que foi feita pelo Paulo Delgado, um deputado federal do PT de Minas Gerais, ele já não é mais deputado hoje, e a gente contribuiu dessa maneira. Mas aqui, só para elucidar e chegar, tentativa de fazer a resposta que você me perguntou, quando eu entrei, houve algumas situações interessantes, até engraçadas, dentro da crueldade do momento, da dureza do momento. Bom, em primeiro lugar, a gente percebeu que havia sido feita, quem é dona de casa sabe, os homens também sabem, mas nós sabemos mais, aquele rejunte do ladrilho estava cheio de craca, aquilo tem cheiro azedo. Então você viu que a Casa de Saúde Anchieta tinha sido levado um banho de água para mostrar à prefeitura que ia fazer uma fiscalização, mas que as entranhas da sujeira física e também da falta de cuidados, estava ali. Eu cheguei num grupo que estava jogando futebol, alguns nus, senhores, eu me lembro de um em particular com câncer de nariz e no rosto, ali, sem nenhum cuidado para isso. Foi uma das coisas mais trágicas que eu já assisti, tive que tomar providências pessoalmente. Aí quando cheguei no campo de futebol, um dos pacientes disse assim para mim: quem é você? Eu falei: eu sou a prefeita. É médica? Não, não sou médica. Então não interessa. Quer dizer, ali eu vi que não tinha autoridade nenhuma, porque a autoridade era do médico. Aí eu fui para a ala das mulheres, e aí, Chico, a coisa pegou. Não porque eu sou mulher, porque era mais doloroso. Uma das pacientes, dente quebrado, toda tortinha, toda infeliz, ela fez assim para mim, ela me pegou pelo braço: tá gravado isso. Mãe não quis eu. Você quer eu? Mãe não quis eu. Chico, eu, de prefeita, tendo que ter uma postura de frieza. Claro. A única coisa que me ocorreu fazer, além de chorar, foi abraçar aquele ser humano desprezado, jogado fora, porque para mim os manicômios ainda existem, hein? Ainda existem. Eles são latas de lixo da pobreza humana, a maioria negra, certo? E a maioria absolutamente despossuído de qualquer possibilidade de cidadania e de cuidados das políticas públicas que o Estado tem que ter. Então nós decidimos intervir. No dia 18, nós levamos uma semana. Foi uma decisão difícil, porque eu me perguntava, sabe, Chico, se eu teria estrutura pessoal para segurar
dar a retaguarda que o secretário Davi Capistrano precisava, e o Ticanori e o Antônio Lancetti também. E o Melhado, o Luiz Antônio Melhado, que depois seria secretário de administração, eles foram o trio que acabaram migrando para o Anchieta. Nós perdemos várias liminares, 4 ou 5 vezes a antiga equipe voltava, aí ganhávamos liminar, a nossa equipe voltava. Assim foi. Dali surgiu o projeto Tantan, certo? E em função de toda uma situação que não pode ser esquecida, porque há aqueles que querem derrubar a luta antimanicomial, um outro tipo de modelo de tratamento, a gente descentralizou, e hoje há uma tentativa de se voltar aos leitos de confinamento. Começa com o leito. Então há uma luta em relação, porque pode parecer algo bom, certo? Mas o que, no caso aqui da nossa cidade, existe um pequeno núcleo, os pequenos núcleos são os NAPs, Núcleo de Atenção Psicossocial, alguns foram fechados. Eu lamento profundamente aos governos que fizeram isso, e agora a saúde mental está lá na Zona Noroeste, junto com a pediatria e junto com a gineco-obstetrícia, dentro do pronto-socorro. Não dá, não cabe. Está errado. Claro. Atenção, prefeitura, está errado. Precisa um tratamento particular. Sabe por quê? Porque a loucura, ela é vizinha de nós todos, ela está ali ao lado, a cada momento do dia. Dizem os bons que alguém dito normal, se é que a gente sabe o que é normal, fica louco umas 50 vezes por dia. Imagina aquele que é chamado de anormal. Então, eu acho que a gente tem que cuidar, no mesmo caso da escola, de quem tem os sintomas. Também há questões genéticas, ninguém aqui é tolo, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter a retaguarda que vê sim a questão do remédio, mas todo um tratamento que vai para o conjunto familiar, que é o primeiro ambiente em que aquele ser humano... Sobretudo um tratamento humano, de respeito. Com certeza. Professor Iberê. Eu particularmente acho assim, acompanhei esse processo quando a Thelma era prefeita, eu e o Chico acompanhamos. Foi louvável a ação da prefeitura, até porque quem conheceu e quem já teve oportunidade de ver esses vídeos acaba de alguma forma aplaudindo a ação que a prefeitura teve, imediata, e que originou aí uma série de discussões. A Rádio Tantando de Renzo, que a gente brinca sempre com ele, são projetos que mostram a possibilidade, entendeu? E a necessidade de a sociedade estar se modificando e encarando esse tipo de agressão que antigamente se fazia aos nossos irmãos. Então, assim, eu não tenho muito o que falar não, até porque eu me emociono, porque eu tive lá, eu acompanhei a história do Anchieta e vi coisas horrorosas, vi coisas assim que me gravaram profundamente, e hoje eu fico um pouco preocupado, porque todos nós temos conhecimento de pessoas e de famílias que passam por esse desafio humano e que não tem recurso. Então, não tem onde e não tem a quem recorrer, porque você não tem. Essa é uma preocupação geral. Aonde as pessoas podem ir? Sem dúvida. Há um ambulatório, uma enfermaria no Hospital Guilherme Álvaro, mas há necessidade do sistema encaminhar. Quer dizer, não adianta a pessoa levar para o Hospital Guilherme Álvaro. E tem o tratamento não é só o confinamento, não, exatamente, ele é muito mais claro, pelo sistema público de saúde. Enfim, é um aspecto que muitas vezes as pessoas não se preocupam, que é a saúde mental. Eu lembro o seguinte, quando a gente entrou no Anchieta, fizemos a intervenção, a gente descobriu que mais da metade dos pacientes eram jovens negros, na sua maioria mulatos, da periferia, e dependentes de drogas, o que é absolutamente diferente de uma... Claro que pode chegar a um surto psicótico, o uso da droga, mas tem componentes diferentes. Claro. E a cidade, ela se comportava de uma maneira doentia. A cidade fingia que o Anchieta não existia e o Anchieta não dava satisfações à cidade. Eu não quero penalizar aqui a cidade como um todo, a comunidade. Eu acho que o medo, a dificuldade de lidar com a loucura, ela é muito grande. Então você finge que não lida com aquilo. Isso acontece também dentro das famílias. E é por isso que o dia 18 de maio,
a gente fez um convencimento legal para ter a lei antimanicomial. E na segunda-feira, dia 19, às 20 horas, às 8 da noite, lá em São Paulo, nós vamos entregar uma placa para a luta antimanicomial. O Dr. Roberto Ticanori vai estar presente, né? A Fundação Franco Rotelli também. E no dia 2 de junho, agora, no Teatro Municipal, o Projeto Tantão vai receber a sua placa. Então, eu acho, viu, Chico, que se no meu governo eu ficasse com a situação da greve com os portuários, né, dos 5.632 trabalhadores que a gente resgatou. Sim. E a questão da AIDS junto com a saúde mental, eu acho que já teria dito aos meus e os que não são meus, que eu não vi passeio na vida. Características, portanto, da gestão. Com certeza. Deputada, até uma peço sua licença, professor Iberê, nós vamos para mais um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre política, sobre eleições gerais, sucessão presidencial e sucessão estadual. Voltamos já. Natação. Musculação. Basquete. Hidroginástica. Karatê. Futebol de salão. Poliesportivo Unisanta. Formando campeões. Matricule-se já. Telefone 3202-7126. O novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Para viver feliz, a gente precisa sorrir. Sorria de novo no Centro Odontológico do Povo. É o COP, clareamento, cirurgia, implante, ortodontia. O COP faz de tudo para que você sorria. É o COP, Centro Odontológico do Povo. Em Santos, João Pessoa 192, Vicente de Carvalho, Tiago Ferreira 848, Cubatão 9 de abril 2419 e Praia Grande, Vicente de Carvalho 594 e Rua Jaú 955. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 16 de maio. Hoje recebendo com muito prazer a deputada estadual Thelma de Souza, do PT, e o professor Iberê Cirna. E estamos discutindo educação, saúde mental e agora vamos falar de política eleitoral. As eleições, afinal, estão aí. Temos a Copa do Mundo daqui a alguns dias, enfim, e depois... Você está babando para falar de eleições. Eleições gerais, né, deputada? Deputada, a sucessão presidencial está aí, enfim, na ordem do dia, pesquisas, enfim, uma indicação clara da possibilidade de segundo turno, aquela zona de conforto que a presidente Dilma ocupava, de certa forma, já não existe mais. Hoje a oposição está crescendo. Como é que a senhora está vendo esse cenário de sucessão presidencial e com reflexo evidente na sucessão estadual? Olha, eu vejo, deixa eu ver, eu vejo que existe uma série de componentes, existe, antes de mais nada, uma ação brutal de setores da mídia que fazem, às vezes, da oposição, né? Eu vejo os candidatos da oposição um pouco baratinados, em particular o Aécio, que fala grosserias que até não condizem, eu que convivi com ele, com o tipo de deputado que ele foi, sempre silencioso, um pouco mais apartado da gente, não era uma pessoa de grande combate. Eu fui deputada com ele, e, enfim. Mas, de qualquer maneira, eu vejo que o esforço do Eduardo Campos e dele, o Eduardo está perdendo nesse momento a caminhada, a Marina perde dentro do PSB também, porque há grandes diferenças entre o que o PSB quer e o que a rede da Marina quer.
Tanto que a questão de terem candidatura própria em São Paulo, que também é o desejo da Luísa Erundina, que se alia à Marina por dentro desse grande, não vou falar balaio, mas essa grande cesta que se converteu o PSB, traz complicações para o próprio candidato e para a própria Marina, com repercussões aqui em São Paulo. Eu acho que na questão nacional, acho que já está praticamente posta que o adversário é o PSDB. Eu acho que vai ser, isso é mais ou menos uma constante de uns tempos para cá. E eu penso que o que acontece, com ou sem segundo turno, é que a presidenta, ela tem um limite de votos que são próprios dali no Passo. Um pouco o meu caso, aqui na cidade, tem um patamar que é um patamar de estabilidade, e eu acho que ela não desce dessa situação. Por exemplo, ontem o Palácio do Planalto estava debruçado para averiguar e definir quais seriam linhas de ação a partir do que aconteceria em relação à Copa. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não consegui chegar na Assembleia Legislativa. Eu tinha ido a Ibiúna instalar uma Procuradoria da Mulher Municipal, a 9ª. Bom, estamos indo. Deputada, a vereadora Aline Moraes, parabéns. Ela é do DEM, ela não é nem a questão da Procuradoria, ela é suprapartidária. Claro. E eu não conseguia voltar para poder chegar à Assembleia por causa dos atos. A polícia depois conseguiu fazer uma intervenção empurrando para um lado, mas às 5 horas eles começariam. E hoje nós vimos os atos de vandalismo. Veja bem, ninguém mais do que eu, que tive um pai caçado, fiquei em prisão domiciliar durante 3 a 4 meses, junto com minha mãe e meu pai. Ninguém mais quer a livre expressão. Mas daí a essa provocação de vandalismo, e aí a adesão em si pelas reivindicações, o que destacou, e o Mário Sérgio Conte, que é um excelente jornalista, e fez uma entrevista ontem à noite mesmo, ao vivo, com um dos líderes do movimento dos Sem Terra, urbano, não é? Que é uma causa mais do que justa, embora esteja havendo a ocupação dos prédios e tudo mais. Eu acho que essa é uma causa justa, é causa para melhoria na educação, para melhoria na saúde, mas este vandalismo, há alguns que advogam essa situação como uma maneira do século XXI de depredar o capitalismo, assim que eles explicam. Bom, eu penso que ao depredar, perdemos todos, não é? E eu acredito que, em função disso, o Palácio do Planalto, porque você me perguntou sobre a questão da Dilma, ela vai estabelecer estratégias. Dizem que vamos ter ações na Copa do Mundo. No início você leu que a Dilma pede para tirar das costas as pessoas da FIFA, que são extremamente enérgicos, mas acho que até para a questão da Copa, é bom lembrar que o dinheiro da Copa é carimbado. Sim. Ele não é no governo federal, ele é dos estados, e ele terá que ser ressarcido às operações de crédito, ao banco original, geralmente o BNDES. Então, eu penso que a Dilma segue como favorita, acho que será uma eleição dura, acho que já... Segundo turno? Pita. Nesse momento parece, mas não tenho certeza. Ainda tem algumas coisas. O especialista em pesquisa... O especialista vai dizer que sim, né? Vocês acham que eles vão colocar aguinha de coco no copinho da Dilma? Não vão. Olha, na verdade, assim, as eleições brasileiras, elas acabaram tomando um ritmo diferente. Hoje nós falamos de eleição nos 3 últimos meses eleitorais, né? Há tanta mudança, há tanta possibilidade de mudança. O quadro, para mim, dos candidatos e das coligações e dos namoros entre os partidos, promessas, juras, ainda não estão fechadas. Então, eu acho que isto... Kassab está aí. Sim, está aí. Dilma e com Alckmin. Entendeu? Que coisa, hein? Explica essa. Aí, assim, então eu acho que tudo isso é assim. É possível segundo turno, é possível ganhar no primeiro turno, é possível ganhar A, ganhar B. Eu acho que o quadro não está fechado. Os atores desse cenário todo, ainda nem todos estão em ação. Volta a Lula? Né? Então, eu não sei, tudo é possível na política brasileira. Eu quero aproveitar, Chico, eu quero aproveitar, esta oportunidade para mim é única.
Eu gostaria de fazer uma pergunta à Thelma de Souza, porque assim, eu conheço a Thelma há muitos anos, tenho um orgulho de ela defender a nossa cidade, porque em nenhum momento, em nenhuma crise, o nome de Thelma de Souza foi envolvida com algum escândalo. Então eu tenho muito orgulho de ser seu amigo por isso. Obrigado, vereador. Podemos, assim, divergir partidariamente, por caminhos do capitalismo, do socialismo, não importa. Mas eu tenho muito orgulho disso. Nunca ouvi falar seu nome em lugar nenhum sob alguma falcatrua. E aí eu vou te perguntar o seguinte, a política nacional, hoje, está levando o eleitor a escolher o menos ruim. Eu não aceito isso no Brasil. Eu gostaria da sua avaliação enquanto Thelma. Não vamos falar de partido, mas nós estamos levando a tal ordem de dizer o quê? É escândalo de todos os lados, com todos os nomes, todos os dias. Todos os dias. E aí eu pergunto, como é que fica a situação da política nacional e a cabeça do eleitor? Eu gostaria de ouvi-lo. Olha, você faz uma pergunta que eu me faço todos os dias. O pessoal sabe da minha condição financeira. Eu moro na casa dos meus pais, que eu acho uma casa ótima, na Aureliano Coutinho, já vai por 50 anos, Chico, que eu moro ali. Imagina, eu tenho 48 de idade e moro lá há 50 anos. E, na verdade, eu acho que há de tudo um pouco. Eu acho que há regras na política que acabam empurrando muitos políticos a que ter um caráter, isso além dos partidos, a que ter um caráter muito firme. Há que ter um compromisso com o eleitor extraordinário. Mas olha o que acontece. Quem percebe as minhas eleições, eu vou falar do ponto de vista que eu fiz a pergunta para a Thelma, não, nem para a deputada, para a Thelma. Então, quando a gente vê as condições para as eleições, o quanto de dinheiro tem que ser usado, por que eu não me atrevi a ser candidata a deputada federal? Porque a campanha é absolutamente impeditiva para uma pessoa como eu, entendeu? Então, as regras para captação de recursos, as regras que empurram as pessoas para fazer dados misteriosos, caixa 2, caixa 3, caixa... Isso precisa ser, com certeza, modificado. Isso é uma principal questão. A segunda questão é que hoje muitos dos votos são comprados. É no boca de urna que se joga o principal daquilo que a gente tem que ter. Então, eu ofereço o meu trabalho. Quem não tem trabalho vai e faz a tentativa da compra. Nós sabemos disso, isso está infiltrado em todos os partidos. E isso é absolutamente lamentável. E aí, Iberê, você tem que ter uma estrutura pessoal. Eu procuro ter, eu acho que isso que me mantém há 34 anos na política, onde eu não troco o meu trabalho, a minha sinceridade, por nenhum outro bem material. Essa é a minha força contra os meus adversários políticos, entendeu? Porque, para que eu vou, como é que eu vou pegar dinheiro de uma estrutura pública, quando eu sei que aquele dinheiro é para remédio, saúde, ter saúde, educação, uma criança que vai para uma creche e aquele dinheiro desviado não. Então, eu tenho as minhas convicções, eu acho que nem todos têm, acho que o eleitor não pode, por R$50, R$100 no dia da eleição, trocar o seu voto, porque ele troca um voto e depois ele dá 4 anos da vida dele, o resto da vida dele, para ser infeliz, não ter condições. E eu penso que esse é um discurso que, neste momento, ele não é ganhador, embora eu tenha que fazê-lo, porque é nisso que eu acredito. Senão eu vou para casa, eu vou ser empresária, eu vou querer o lucro, não vou ficar na política. Então, há muito a fazer e, como sempre, acaba na natureza humana, né? Sim. A Elis Regina canta, tudo principia na própria pessoa. E eu acho que é isso. Então, há que ter caráter, sabe? De caráter. Firmeza. Seja a posição que você tiver. Claro. Caráter, uma questão firmeza. De caráter. E a gente boa na política, a verdade seja dita. Tem muito malandro, muito corrupto e muito desonesto. Mas também tem gente muito boa. Tem eu, né, Chico? Tem gente muito boa. Além da deputada Thelma, também há muita gente boa, muita gente séria na política nacional, na política, enfim, no Brasil.
Deputada, chegamos ao final. Temos mais a conversar, mas chegamos ao final. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço a vocês. Fica sempre um prazer vir aqui, Obrigado. apesar do horário. Muito obrigado. É o horário das pessoas que levantam cedo. Já fizeram o trabalho, é isso aí. E obrigado, Iberê. Obrigado, Obrigada, telespectador, telespectadora. Um beijo. Obrigado, professor Iberê Sina, a deputada Thelma de Souza, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.